Fala galera, aqui é Gabi Winchester e hoje nós vamos falar sobre o chamado, né? Como entender o seu chamado, a sua razão de viver. Então, bora lá! Primeiro de tudo, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra geral e vamos lá. Quando a gente fala de chamado, nós temos o chamado universal e o chamado individual. Mas o que é isso, Gabriela? Calma. O propósito universal é basicamente o que Deus nos criou para ser, como humanidade. Quando ele criou a humanidade, ele pensou nisso. E o propósito individual foi o que ele pensou quando criou você. Sim, você. Você tem um propósito. Então vamos lá. O propósito universal, primeiro de tudo, é adorar a Deus, sabe? É ter intimidade com Deus. Não porque Deus seja um ser carente que não tinha ninguém para adorar e aí resolveu criar a humanidade para o adorar. Não, isso não poderia estar mais longe da realidade. Na verdade, o Senhor tem os anjos para o adorarem dia e noite, todos os dias, e ainda que não tivesse, Deus é completo em si mesmo. Isso significa que ele não precisa de ninguém ficar dizendo para ele que ele é bom, para ele saber que é bom. Ele sabe porque ele é Deus, entende? Então, por que ele criou a gente? Ele criou a gente porque ele queria ter intimidade. Então, quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança da Trindade, né? Cada um de nós tem a característica da Trindade. Se você não entendeu, assista esse vídeo aqui que você vai entender. Então, quando ele criou a gente assim, ele pensou em ter intimidade com a gente. Foi por isso que lá no início, né, eu não sei se você sabe, mas lá no Éden, quando o Senhor criou Adão e Eva, ele sempre ia ao jardim todos os dias ao entardecer. Para quê? Para conversar com eles, para ter intimidade. Isso é a nossa razão universal. A gente foi criado para isso, sabe? E a segunda razão universal é falar sobre ele. Então, por exemplo, quando Jesus diz em Marcos 16,15, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz em Mateus 19, né, olha, vos farei pescadores de homens. Né? É claro, essas situações ele estava falando para os discípulos, mas são coisas que são diretamente ligadas a nós. Então, olha só, se eu conheço a Deus, se eu entendo o amor dele, se eu entendo o quanto que ele me ama, eu teria que ser muito egoísta e muito mesquinha para não falar para o meu próximo que existe esse amor tão grande disponível para ele. Porque Deus não simplesmente só me ama, ele também ama o meu próximo, sabe? E eu preciso falar disso. É amar ao próximo, testemunhar sobre o amor de Deus, é não só amar a Deus, né? Lembrando que o propósito pelo qual Deus criou a humanidade foi ter intimidade, então ele quer ter intimidade com o seu próximo. Então, falar dele é amar a Deus, mas também é amar ao próximo, porque é você falar, cara, existe um amor muito grande e você precisa experimentar isso aqui. Toma, sabe? Olha, veja como que isso é bom, sabe? Então, esses são os nossos propósitos universais. É ter intimidade com Deus e é você falar desse amor, é você testemunhar disso aqui. Ok, agora falando do nosso propósito individual. O que é? Bom, claro que quando a gente fala que é um propósito individual, é óbvio que é personalizado para você. Então, não tem como você descobrir isso sem escutar dele quem você é. Isso é básico, né? Foi ele que te criou. Cada característica da sua personalidade, ele colocou pensando em você cumprir esse propósito. Então, não tem como você descobrir qual é o seu propósito sem escutar dele isso, ok? Esse é o ponto básico. Mas sim, nós temos algumas dicas para te ajudar a refinar essa busca. Então, a primeira, eu acho que a mais legal é você descobrir o que move o seu coração, porque muito provavelmente isso está ligado
ao seu chamado individual, né? Aquela coisa que você olha e fala assim, cara, é isso, eu nasci para fazer isso. Então vamos lá. Para você descobrir o que move o seu coração, nós podemos fazer duas perguntas. O que te indigna e o que você olha e fala, eu poderia fazer isso pelo resto da minha vida. Por exemplo, o que me indigna é, sei lá, eu ver injustiça social. Não gosto de ver injustiça social, ainda mais se for com mulheres. É um negócio que me indigna, me tira do sério e tal. Então, ó, isso aqui me deixa muito irritada, ok. E o que move o seu coração? Poxa, olha, eu gosto muito de psicologia, né? Eu vou formar em psicologia e eu quero ajudar as pessoas e tal. Então, talvez se você juntar esses dois, talvez, né, uma possibilidade do seu chamado individual ser em ajudar as mulheres com a psicologia, sabe? Fazer grupos de apoio, ouvir elas, ajudar elas a se libertarem, por exemplo, do abuso doméstico. Então, talvez isso esteja ligado com o seu chamado individual. Entenderam mais ou menos o raciocínio? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui pessoal. Eu já sei que o meu chamado individual tem a ver com a arte, né? E vamos falar assim, o que me indigna? Me indigna muito ver, por exemplo, os artistas, né? As pessoas famosas que não têm privacidade, qualquer coisa que elas fazem vira notícia, tá no tabloide no dia seguinte. E essas pessoas, né, quando elas estão numa fase ruim, porque convenhamos, todo mundo tem uma época que você não tá bem e tal. E aí, nessa fase que a pessoa não tá bem, os paparazzis, os jornais ficam todos olhando, falando, por favor, erra, porque a gente precisa de uma notícia para amanhã. Então, isso me indigna muito, sabe? Essa coisa da pessoa tá ali totalmente perdida e desprotegida e não ter ninguém que realmente dê um apoio e fala, cara, vamos conversar aqui tete a tete, sem câmeras, sem microfones, sabe? Isso me indigna muito, ver as pessoas por trás da fama, sabe? E o que move meu coração? A arte. De verdade, quando eu escuto uma música, quando eu pinto um quadro, quando eu escrevo um roteiro de teatro ou quando eu escrevo um livro, essas coisas eu olho e falo, cara, eu poderia fazer isso pelo resto da minha vida. Em especial musicais, porque musicais são incríveis, eles juntam tudo que eu mais amo em uma coisa só. Eles juntam o teatro, eles juntam a música, eles juntam a pintura da cenografia, eles juntam o cinema muitas vezes, né? Não todas, mas muitas vezes. Eles juntam a dança. Cara, eles colocam tudo junto e fazem um espetáculo maravilhoso. Isso realmente, toda vez que eu assisto, eu falo, cara, eu poderia fazer isso pelo resto da minha vida, sabe? Então, juntando essas duas coisas, e é claro, escutando a Deus, né? Dos anos que eu venho escutando ao Senhor e falando, Deus, o que fazer agora? O que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito para minha vida? Eu já entendi que o propósito da minha vida é estar nesses lugares de influência, é produzir arte com conteúdo, arte boa, mas acima de tudo é estar no nível em que eu possa falar tete a tete para esses artistas e simplesmente amá-los e escutá-los, sabe? Esse é o meu chamado individual, entende? Agora, para você saber qual é o seu chamado, vale a pena você fazer essa pergunta e, é claro, escutar a Deus. A maior dica desse vídeo é escute a Deus, ok? É isso por hoje, eu espero mesmo que vocês tenham gostado e principalmente eu espero muito que tenha ajudado vocês. Eu sei que no início, às vezes é complicado, você fica pensando, poxa, qual que é meu chamado? Qual que é meu propósito de vida? O que eu nasci para fazer? Será que isso existe? Eu sei que essas dúvidas todas passam pela cabeça, mas relaxa, existe uma forma de descobrir. Sim, você não nasceu por acaso, você não nasceu porque seus pais transaram sem camisinha.
você foi criado com um propósito. Deus te planejou com um propósito, ok? Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês e até a próxima. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau.